meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Eu sou o professor Joseone e neste momento está iniciando o EBD em Síntese. Este programa ele é de inteira responsabilidade do Departamento de Ensino da Superintendência Geral da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró. E você, meu querido amigo, aluno, professor, é nosso convidado especial para juntos participarmos de mais uma lição do nosso terceiro trimestre de 2025. A Igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé. A base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Hoje, em especial, a lição de número 10, que tem como título A Expansão da Igreja, que será ministrada no dia 7 de setembro de 2025. Nosso textual diz o seguinte: mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra, e, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. O texto está em Atos, capítulo 8, versículos 4 e 5. Nossa verdade prática diz o seguinte: a igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo além de suas paredes. E nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos, capítulo 8, versículos do 1 ao 8. Depois pulamos para o versículo 12 e vamos até o versículo número 15. Também temos alguns objetivos. Para ser mais prático, 3 objetivos. Nosso tópico 1 é apresentar como a perseguição contribuiu para a expansão da igreja primitiva. Nosso tópico 2, expor a centralidade de Cristo e da palavra de Deus na evangelização realizada pela igreja. Nosso tópico 3, enfatizar o papel da igreja em apoiar e discipular os novos convertidos. Nossa palavra-chave é evangelização. E o mais interessante é que a igreja primitiva, mesmo em meio às perseguições, ela não recuou diante das dificuldades. Ela foi totalmente o contraste, mas se espalhou e continuou anunciando com poder o evangelho de Cristo. Então Deus usou até mesmo em meio ao sofrimento para expandir ali a igreja do Senhor. Nosso tópico 1 diz o seguinte: a igreja diante da perseguição. Isso está logo na nossa leitura bíblica em classe, em Atos 8 e 1, né? E nosso subtópico 1 diz: embora perseguida, mas não fragmentada. O texto deixa bem claro, como a gente lemos aqui, e Saulo consentiu ali na sua morte, né, que era falando de Estevão. Naquele dia levantou-se grande perseguição, olha só, contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, olha só, ficaram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Veja que interessante. Então, o texto de Atos 8, primeiro, relata ali o resultado do martírio de Estevão, né, que naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja, e todos os apóstolos, né, eles ficaram dispersos, menos os apóstolos. Todo o povo ficou disperso, menos os apóstolos. Então, Lucas aqui ele narra e mostra ali uma transição de que a igreja, que até então estava centralizada em Jerusalém, certo? Para uma expansão que paradoxalmente foi impulsionada pela perseguição. Olha só. Em Atos 7, como nós já vimos nas lições anteriores, a mensagem estava restrita somente ali à Judéia, mas o cumprimento da promessa em Atos 8 era Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, eles começaram a concretizar de quê? De que o evangelho seria em Jerusalém, alcançaria Samaria e até as outras nações. E aquilo ali tinha que manter uma unidade. Essa unidade tinha que ser mantida. Por quê? Porque os apóstolos, eles suportaram as perseguições ali em Jerusalém, mantendo a igreja unida, enquanto outros pregadores ali disseminaram o evangelho por toda aquela parte. Então, em Atos 1:19, deixou bem claro que o evangelho, mesmo as perseguições, foram ali expostas ali a todas as outras áreas, e ali foi uma expansão da igreja. Os cristãos que ali naquele momento pregavam por gratidão, compaixão e lealdade
ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E nada os impedia ali de expor mais e mais o Evangelho. Em Atos 11:19 diz assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, olha só, lhe espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, e não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus, olha só. Então, isso ali houve, porque a igreja, como já falei, ela pregava por gratidão, compaixão e lealdade a Cristo. Em Atos 4:20, quando ali Pedro e João fazem aquele milagre, ele deixou bem claro, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Os próprios discípulos deixaram isso bem claro, porque o verbo que Lucas aqui usou para dispensar tem a ideia de espalhar como semente. É igual a parábola do semeador, quando Lucas ele utiliza lá no capítulo 8, versículo 5 do seu evangelho. Isso não indica uma destruição da igreja, pelo contrário, mas sim um propósito missionário e divino. A perseguição, ela não pulverizou a igreja, mas fez com que germinar em novos solos. O mais interessante é que o contraste semântico, que é bem relevante, porque a perseguição, que é a dispersão, aparece como um instrumento humano e divino. Por quê? Porque, respectivamente, enquanto os homens queriam destruir, Deus usava, certo? Deus estava ali usando homens para espalhar o evangelho, ali que ele fosse expandido em meio a uma dispersão. Então veja o propósito como é interessante, porque o texto revela que a perseguição não destruiu a igreja, mas fortaleceu sua identidade. Veja que propósito. A perseguição conduziu o cumprimento da missão de Atos 1:8. E a perseguição ensina que a igreja não é dependente de uma localização geográfica, mas é uma comunidade viva e sustentada ali pelo o Espírito Santo de Deus. Mais interessante que algumas aplicações para o dia de hoje, a igreja em Atos dos Apóstolos, ela é um modelo de resiliência. Como mesmo a perseguição, ela não se fragmentou, pelo contrário, ela cresceu muito mais. E isso que é prova para os dias de hoje. Devemos sim pregar o evangelho. Hoje temos um livre acesso de pregar o evangelho a toda parte sem ser impedido. Mas aqui, como os discípulos estavam restritos somente a Jerusalém, eles prosseguiram cada vez mais. Então, a perseguição, ela prova que a força da igreja não está em sua estrutura organizacional, presta atenção, mas na fidelidade do Espírito Santo. Para a teologia, a missão de Atos 1:8 mostra que a soberania divina pode usar até circunstâncias hostis, contrárias, para cumprir o seu propósito remidor do Senhor Jesus Cristo. Então, a perseguição que dispersou ali os crentes após a morte de Estevão não fragmentou a igreja, mas expandiu. Como já citei, o verbo dispersar sugere aqui uma semeadura que cada crente vai espalhando pelo caminho onde ele vai passando, como uma semente missionária. E diante dessa adversidade, a igreja não se enfraqueceu, mas ela multiplicou. Enquanto lá em Atos 8:2, a morte de Estevão nunca resiste, que uns varões piedosos ali pranteavam Estevão, Lucas detalha ali que a comoção gerada pelo martírio ali do primeiro diácono da igreja mostra que, apesar de perder um líder cheio do Espírito Santo de Deus, não enfrentou um trauma de perseguição, pelo contrário. Enquanto o versículo 1 mostra a dispersão, no versículo 2 enfatiza a dimensão humana do lado humano emocional, que a morte de Estevão não foi apenas um ato de violência, mas também um marco de dor, de solidariedade e testemunho ali entre os cristãos. Judeus tementes a Deus, sensíveis à injustiça contra Estevão ali, lamentavam ali aquele episódio. Então, uma observância aqui, que o luto da igreja não é sinal de fraqueza, mas
é uma expressão de humanidade e solidariedade, certo, irmãos? Então, observe que o lamento público ali por Estevão, feito por ali a hostilidade, demonstra coragem e a devoção dos que a enterraram, porque mesmo Estevão sendo morto ali por blasfêmia, por não querer pregar aquilo que o povo queria ouvir, ou até mesmo os líderes religiosos, aqueles homens tiveram até coragem de prantear ali a morte de Estevão, né? Então, a igreja, ela mesmo cheia do Espírito Santo, ela não ignora a sua dor, a sua perda, porque o luto é legítimo, certo? O sepultamento de Estevão mostra a importância de uma honra cristã aos que morrerem na fé. Então, Atos 8:2 nos ensina que, mesmo perseguida em dispersão, a igreja soube expressar sua compaixão e sua humanidade, porque a igreja não estava desesperada, certo? Mesmo chorando ali a morte de Estevão, não se deixou abater pelo pranto da sua missão. O luto não se transformou em uma paralisia espiritual, pelo contrário, certo? Os versículos seguintes de Atos 8:3, 8:5, revelam que os que foram dispersos, olha só, anunciavam por toda a parte a palavra de Deus, mesmo em meio a pranto, a choro, certo? Então, o texto aqui, ele não usa o termo como desesperança, certo? Ele usa o termo desânimo. Em algumas literaturas gregas, para expressar o desespero, ou seja uma ausência, mesmo em sofrimento, a igreja se manteve totalmente firme, meus irmãos. Então, veja que interessante é a evangelização, mesmo em meio a todo esse caos, a igreja não cessou de anunciar e de falar do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, meus irmãos, vamos fazer uma pausa agora e logo, logo iniciaremos o bloco 2 como tema A Igreja que Evangeliza. Voltamos já. Olá, meus irmãos, estamos de volta agora para o nosso bloco 2 com o tema A Igreja que Evangeliza. O subtópico 1 diz Evangelização centrada na palavra. Em Atos capítulo 8, versículo 4, diz o seguinte: os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Lucas aqui mostra que a perseguição estava longe de calar a igreja, certo? Porque a transformou em um movimento missionário. Após essa perseguição, a igreja sai anunciando a palavra como fosse um movimento missionário. A dispersão foi acompanhada pela proclamação da palavra de Deus, que em grego é ton, mostrando o quê? A fidelidade da igreja não estava em tradições humanas ou filosóficas, mas pelo contrário, mas na mensagem de um Cristo ressurreto. E isto que é mais importante. Por quê? Porque em Atos narra aqui que vai revelar que a evangelização não era apenas um programa exclusivo dos apóstolos, pelo contrário, mas era uma ação de todos aqueles crentes que foram dispersos, cada um com o seu testemunho. E isso que é o mais interessante. E quando a igreja ela se tornou totalmente dispersa, eles não temeram ali a perseguição e mesmo assim saíram evangelizando sem mesmo temer a morte, apesar de já ter ali o pranto de Estevão. Então vejam que a fidelidade que eles tinham através do Espírito Santo e através da centralidade de Cristo não estava apenas em palavra, mas em demonstração. Por quê? Porque naquele momento, naquela dispersão, foi como uma estratégia divina. O que parecia derrota em meio à perseguição tornou-se instrumento de Deus para espalhar a mensagem de Cristo. E todos os cristãos não calaram ao fugir de Jerusalém. Muitos poderiam ir para suas casas, se calarem, pelo contrário. Transformaram cada região ali em um campo missionário. E qual era a evangelização? O texto enfatiza que anunciando logo que era a palavra,
que é o próprio Cristo. A mensagem era o Cristo ressurreto. Pregava os apóstolos o dia de Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, versículos do 22 ao 36, não era uma mensagem de opiniões de hipótese alguma, porque a igreja se mantinha fiel, mesmo sob pressão. Os discípulos permaneceram fiéis ao conteúdo do evangelho, à centralidade da palavra, deu consistência ali à sua missão, impedindo que ela perdesse ali por tradições ou distorções. Eles tinham desejo de anunciar a palavra. Então, qual é a importância desse texto? Porque dessa perseguição mostra a essência. Qual era a essência? Era evangelização, era a missão da igreja. Fazer missão, evangelizar, proclamar a palavra de Deus. Não ideias como hoje surge, ideias progressistas, Deus é bonzinho, Deus é maravilhoso. Sim, mas a igreja estava em perseguição. Eles estavam sendo oprimidos. Naquele momento, ensinava ali sobre a resiliência espiritual. Mesmo em circunstâncias ali totalmente adversas, a igreja não perdeu a compaixão pela sua missão. E isso é que torna mais interessante o texto. Por quê? Porque eles aplicaram ali diretamente na era presente. Eles não se esconderam, não fugiram, pelo contrário. A igreja de hoje também precisa e deve ser guiada pelo Espírito e ser centrada totalmente na palavra de Deus para evangelizar com eficiência. Precisamos de um modelo de um crescimento de uma igreja saudável, conversões genuínas, milagre, porque aqui acontecia os milagres pela mão dos apóstolos. Eles mesmo ali faziam milagres, porque anunciar a palavra não é agradar somente ouvintes. Na pregação coach, o pregador apenas diz palavras positivas, palavras animadoras, como se fosse um motivador profissional. Nada de pregar contra o pecado, nada de mensagem antipáticas, politicamente incorreta. É preciso agradar o seu público, nessas pregações coaching, cativá-lo, a apresentar ali o sucesso de cada um, e o resultado do benefício é o quê? É um pregador coach. Mas eles anunciavam a palavra, ele mostrava o pecado do povo, mostrava Cristo ressurreto, mostrava Cristo glorificado. Então, a igreja missionária, ela nasce da fidelidade da palavra do Espírito Santo. A evangelização, ela não só se restringe ao ambiente nos templos, mas se expande por toda a parte, alcançando cidades, vilarejos, certo? Quase não sabe a palavra, e até mesmo estradas. Para a hermenêutica prática de hoje, a igreja de hoje mesmo aprende que a evangelização só será eficaz se for centrada nas Escrituras e ainda mais, sendo conduzida pelo Espírito Santo. Eu acho interessante um comentário de F.F. Bruce, que ele diz o seguinte: a dispersão dos cristãos não apagou a chama da fé, antes se espalhou. Cada crente se tornou um pregador do evangelho e o conteúdo central era a palavra de Deus. O Wisby, ele diz também o seguinte: a igreja primitiva não apenas levava a mensagem, mas vivia a mensagem. Olha só, eles evangelizavam cheios do Espírito Santo e eram encorajados a pregar as Escrituras. Por isso, o crescimento foi o quê? A transformação. Isso é interessante demais. Trazendo para a prática de hoje, a evangelização eficaz só é possível se for centrada na palavra e guiada pelo Espírito Santo de Deus. A fidelidade das Escrituras é o que garante a autoridade da proclamação da igreja. Por quê? Em Atos 8:4, revela que a evangelização da igreja primitiva não se apoiava em métodos humanos, mas era o que? Eles eram fiel à palavra de Deus. Por isso, no capítulo 8, versículo 5, diz que a palavra
era centrada em Cristo. Por quê? E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, ó, Jerusalém, Judéia e Samaria. E depois para os gentios, a dispersão tornou isso cada vez mais eficaz. Então, aqui temos aqui um dos momentos mais significativos do livro de Atos. Por quê? Porque pela primeira vez o evangelho ele rompe uma barreira da Judéia e alcança um pessoal, um povo totalmente contrário, que era inimigo do próprio povo, um povo desprezado pelos judeus. Nós lemos em João 8:4, quando Jesus chega naquele poço daquela mulher samaritana, ela diz logo, então, disse a mulher samaritana, como sendo eu, aliás, como sendo tu judeu, dizendo para Cristo, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana. Veja que tinha esse contraponto entre o povo. Então, Filipe, um dos 7 diáconos, não pregou a si mesmo, nem sua mensagem de acomodação cultural, como já citei, pregação coxo, pelo contrário, ele pregava a Cristo. Então, a sua mensagem evangelística ali em Samaria não foi baseada em uma retórica humana, mas no poder do Espírito Santo, centrada na cruz de Cristo. Que a pregação da igreja primitiva naqueles dias não havia espaço para experiências pessoais, não é dizer, olha, eu fugi, eu fiz milagre ali. Pelo contrário, eles tinham desejo de espalhar o quê? A palavra de Cristo, mostrando Cristo segundo as Escrituras. Isso foi evidenciado mesmo diante da morte de Estevão, porque àquela altura ainda não havia o evangelho sido escrito, mas eles pregavam mesmo assim. A palavra e os Atos dos Apóstolos ali compartilhou o quê? Uma aplicação dada pelo Espírito Santo de Deus. Então, meus queridos, veja que temos muitas mensagens para falar do Senhor Jesus Cristo. E o Wisby comenta que o segredo do impacto de Filipe em Samaria não foi sua personalidade, mas a centralidade da mensagem, que era o próprio Senhor Jesus Cristo, que ele queria que as mesmas almas como ele fosse transformada. E lá Paulo cita, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ora, meus queridos, terminamos o nosso bloco 2. Logo iniciaremos o bloco 3 com o tema A Igreja que dá suporte à evangelização. Voltamos já. Olá, meus irmãos, estamos de volta agora para o nosso final, nosso bloco 3, a igreja que dá suporte à evangelização. O suporte da igreja. Lucas registra aqui no versículo 14 que os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, lembrem, o texto da nossa leitura bíblica em classe diz que todos foram dispersos, exceto os apóstolos que ainda estavam em Jerusalém. Olha só a ousadia desses homens cheios do Espírito Santo de Deus. Porque eles, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Então, Lucas narra aqui e mostra que a expansão missionária não era uma obra isolada, mas que era coordenada pela a Igreja Mãe em Jerusalém. Os apóstolos entenderam que, ao saber que os samaritanos haviam recebido de bom grado a palavra, era necessário enviar ali líderes para fortalecer ali a sua fé cristã. Por quê? Porque tinha uma severa perseguição. Então, esse gesto revela que a eclesiologia, que é uma das nossas doutrinas, de comunhão, é de corresponsabilidade, ou seja, é um padrão mútuo, porque Filipe pregava, mas a igreja em Jerusalém confirmava e sustentava o seu trabalho. Isto que torna o texto mais interessante. Por quê? Porque ao saberem que Filipe pregava ali em Samaria e estava produzindo ali vários frutos, os apóstolos não ficaram indiferentes, pelo contrário, enciumados, não.
eles mobilizaram logo, vamos logo mandar essas colunas, Pedro e João, que eram homens de grande autoridade, para confirmar que a igreja e a obra já tinha sido iniciada ali em Jerusalém, porque aquele apoio foi institucional na igreja. A evangelização em Samaria não foi tratada como esforço isolado de Filipe, pelo contrário, mas como parte do corpo da igreja. Por isso que a preocupação de manter a unidade da igreja sob supervisão apostólica. E isso que é importante, porque o uso de Pedro e João sugere o quê? Uma representatividade, perdão, de um líder que era ali dos 12, e o discípulo do amor, como Eusébio Cesareia chama, testemunhando junto ali a sua missão em Samaria, que era legítima e aprovada pela igreja. A passagem nos ensina que a igreja local, ela precisa de apoio à missão além de suas fronteiras. E isso que é importante, porque o modelo de cooperação mostra que a evangelização não é uma obra individual de ninguém, mas é o corpo de Cristo em unidade. Eu prego, mas eu recebo o apoio. Todo missionário, ele precisa de uma retaguarda, que é a igreja, e assim vai fortalecendo ali todos os seus frutos, com uma ação pastoral, com pregação da palavra. E interessante que alguns comentaristas bíblicos, ao mostrar essa situação, diz que a chegada de Pedro e João em Samaria, que o ministério de Filipe foi visto não foi visto ali como uma concorrência para eles, pelo contrário, mas como cooperação, dando suporte, mostrando que a igreja estava frutificando em meio à perseguição. Então, a missão cristã, ela precisa de um suporte da igreja, tanto espiritual, como moral, material e pastoral. Não basta enviar missionários, é preciso acompanhá-los, interceder por eles e prover os seus recursos. E era o que a igreja fazia isso. A igreja local não se envolve no sustento missionário para perder uma dimensão, pelo contrário, é para fortalecimento da fé, porque a unidade entre a igreja de Jerusalém e Samaria mostra que a evangelização deve ser feita em espírito de cooperação, nunca isolado ou por rebeldia. E isso é que torna o texto mais maravilhoso. Por quê? Porque nesse ponto eles precisavam de um discipulado. Por isso que diz que a igreja que discipula, os quais descendo oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo de Deus, está no versículo 15. Então é decisivo que o trabalho da igreja não termina com a conversão inicial. A missão não é apenas pregar, mas discipular, ou seja, acompanhar o novo convertido até a sua maturidade espiritual em Cristo. Os samaritanos já haviam crido, já haviam sido batizados, mais ainda no batismo de João, mais ainda não havia recebido o Espírito Santo de Deus de forma manifesta. E no versículo 16 diz: porquanto não haviam ainda descido somente deles, mas somente sido batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. No verso 17 diz: então lhes impuseram as mãos e receberam estes o Espírito Santo de Deus. Assim os apóstolos Pedro e João se tornaram instrumentos para completar esse processo, né? Orando e impondo as mãos ali, que os novos discípulos ali fossem capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Olha o poder. Oraram por eles. O verbo aqui, prostelmai, indica oração contínua, intercessória, não algo pontual, mas algo que foi mais insistente, mais decisivo, porque eles receberam o Espírito Santo. Então, o texto aqui não sugere aqui a ausência de salvação, mas um avanço ali de uma experiência espiritual. Eles já eram crentes, batizados, já estavam salvos, mas precisavam de uma capacitação para testemunhar
e viver a vida cristã plenamente. Então, a evangelização, ela não é seguida de um discipulado que gera crentes superficiais. Pelo contrário, o discipulado apostólico, ele incluía o ensino, a oração, o acompanhamento pastoral e a orientação sobre a vida no Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o selo da nossa nova vida em Cristo. Em Efésios capítulo 1, versículo 13, diz: em que também vós, depois de ouvir as palavras da verdade, do evangelho da vossa salvação, tendo neles também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E no verso 4 diz: a qual ele é o penhor, ele é o selo, ele é a garantia da nossa herança em resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, a experiência em Samaria ensina que o discipulado precisa levar o novo convertido a quê? Primeiro ponto, a conversão genuína, que é a fé em Cristo. 2, batismo em água, confissão pública. E terceiro, vida cheia do Espírito Santo, capacitação e santificação. E isso mostra que, se nós não tivermos esses 3 pilares aqui, infelizmente, o discipulado ele vai só ser especulativo. O discipulado é essencial quando ele consolida a fé de um novo convertido na palavra de Deus. A igreja precisa ensinar não apenas a palavra, mas também guiar os discípulos a uma vida plena no Espírito Santo de Deus. Foi o que eles fizeram, pregaram a palavra, eles já eram crentes, agora precisava de um auxílio maior, um envolvimento de oração, de acompanhamento e de uma transmissão espiritual, porque sem o Espírito Santo o discipulado está incompleto. Então, os apóstolos dizem, nos versículos 14 e 15, diz assim: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João, descendo, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então, como eles já haviam crido em Cristo e foram batizados em águas, no versículo 12 deixa isso claro, ainda faltava uma experiência, algo magnífico, que é, como a gente chama, a experiência inicial após a nossa salvação. Isso mostra que o discipulado é visto como um processo que só atinge sua maturidade quando é incluída a vida no Espírito Santo de Deus. Meus queridos, chegamos ao nosso final dessa lição maravilhosa. Muito obrigado pela sua companhia e lembrando que esta aula e nenhuma outra substitui as aulas presenciais ao domingo. E lembre de nos acompanhar pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese, pela nossa Rádio Libertadora 96.3 e pelos canais da TCM 23.23. Muito obrigado, fique com Deus e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré.